Olá, Shalom. Estamos hoje aqui mais uma vez para poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Nós temos meditado nos últimos vídeos sobre a história do dilúvio, né, sobre o que a palavra de Deus nos instrui acerca do que aconteceu. Então, até então, nós temos falado sobre os dias anteriores ao dilúvio, o que aconteceu naquela época, como estavam ali os dias de Noé. E temos agora começado a falar sobre o personagem, né, personalidade, né, deste homem chamado Noé. Aqui o tema nós colocamos como Noé, herdeiro da justiça. Nós vamos começar a falar um pouco hoje sobre isso. Em um próximo vídeo nós vamos, se Deus permitir, deixar mais claro. Mas, em primeiro lugar, a gente quer falar um pouquinho, né, relembrar alguns detalhes e reforçar que Noé é um gerador de expectativas. Né? Por que Noé é um gerador de expectativa? Lá em Gênesis 5, né, nos versículos 28 e 29, diz que quando ele nasceu, o seu pai Lameque afirmou, né, que deu o nome, né, de Noé para ele e afirmou: "Este nos consolará acerca das nossas obras, do nosso trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Bom, esse termo consolar, né, consolará, ele está totalmente ligado à palavra Noé, porque a palavra Noé significa consolo, descanso, alívio, né, coisas desse tipo. Mas, além disso, a palavra Noé está ligada à palavra arrependimento. Quem teve a oportunidade de assistir a um vídeo anterior onde nós focamos sobre essa palavra arrependimento, vão lembrar. Né? Se não lembrar, pode voltar lá e assistir esse vídeo novamente. Bom, aqui à esquerda, nós temos aí, né, a imagem dos pais brincando com o filho, né? E tem lá a palavra Noé e a palavra Nahã. A palavra Nahã justamente é a palavra para arrependimento. Ainda que você não saiba, né, não conheça as letras em hebraico, se você perceber essas letras aí no canto, né, em preto, tanto a palavra Noé quanto a palavra Nahã, elas têm as mesmas letras, né? As duas primeiras letras são exatamente iguais, tá? Isso porque as duas palavras estão totalmente ligadas. Como a gente teve a oportunidade de explicar em outro vídeo, quando as escrituras ali naquele contexto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, é justamente porque, ao mesmo tempo que a palavra Nahã, ela significa, né, uma tristeza, não é um arrependimento como o do homem, tá? Por exemplo, existe uma palavra no hebraico para conversão, né, que o homem ele muda de ideia, ele muda a sua direção. Não é a mesma palavra para Deus, né? Essa palavra arrependimento, ela significa que Deus sim intervém de acordo com a atitude humana. Então, se Deus ele, por exemplo, como a gente viu em Jeremias, se ele prometeu favorecer alguém que ia andar com ele, e essa pessoa depois se desviar, Deus ele não vai cumprir suas promessas. Tá? Se você perceber nas Escrituras, muitas promessas têm o se na frente. Se você me buscar, se você me servir, se ser fiel aos meus estatutos, então Deus ele vai agir muitas vezes de acordo com a ação humana, né? Com a fé humana. Então, essa palavra Nahã, ao mesmo tempo que ela demonstra uma tristeza de Deus pela sociedade ali nos dias anteriores ao dilúvio, que estavam totalmente corrompidas. Nós vemos aqui, né, esse exemplo no próprio Gênesis 5, 29, quando Noé nasce, porque a sociedade, ao invés de buscar a Deus, ao invés de clamar a misericórdia de Deus, elas estavam desprezando a Deus, né? A terra que o Senhor amaldiçoou. Então a culpa é de Deus, né? E não do homem. E eles estão gerando uma expectativa em um homem, né? Eles não querem a Deus e colocam os seus olhos, né? Eles criam grande expectativa na pessoa de Noé, como se Noé fosse resolver os seus problemas. Nós não sabemos o que exatamente aqueles homens viram em Noé, mas de fato Noé ele foi uma pessoa especial. Bom, ao mesmo tempo que Deus então está triste com esta geração, mas a palavra Nahã, ela também tem um símbolo, um significado de consolo. Né?
de satisfação por alguma coisa que aconteceu. Tá? Então, ao mesmo tempo que Deus se entristece, Deus se conforta em saber que o seu propósito, o seu projeto eterno vai se cumprir. E vai começar a se cumprir através da pessoa de Noé. Um homem justo, um homem que andou com Deus, um homem que queria a presença de Deus. Então Deus encontra, Deus acha Noé, e isso também traz a ele consolo. Como a gente colocou aqui embaixo, esperava, naquela sociedade, esperava o consolo de Noé. Mas quem recebeu o consolo de Noé foi Deus. Então Noé deu consolo para Deus. Aqui a gente tem um símbolo, né? O ateísmo utiliza a letra A formada pelo percurso de um átomo. Então tem aí mais ou menos um desenho, né, de como o átomo ele percorre, como um símbolo para justamente essa a crença na não crença, né? Eles dizem que não creem, né, mas na verdade para não crer em Deus tem que ter uma fé também, né? Enfim. Ateu do grego, ateus, ou seja, sem Deus. O prefixo a indicando negação é sem, e theos, que significa Deus, né? Então, sem Deus, ateu. E aquela sociedade ela estava muito ligada a isso, tá? Quando se fala de ateu, não é simplesmente só não crer em nada, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas é interessante que aquela geração, aquelas pessoas, como eu disse, elas não estavam mais esperando o seu refúgio, o seu consolo, uma providência da situação que estavam vivendo em Deus, né, no Senhor. Eles estavam gerando expectativas no homem. Não é muito diferente da nossa sociedade, né, que gera muitas expectativas em um candidato, em um político, gera expectativas em uma determinada liderança, em uma proposta de renovação, em uma vacina, enfim, a gente gera muitas expectativas naquilo que o homem pode proporcionar, mas não está a resposta aí, né? Bom, tem outro texto bíblico também que trata desses dias, né? Que é justamente lá em Jó, capítulo 22, do versículo 15 ao 17, que diz: porventura, queres guardar a vereda, né, o caminho antigo, e pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, né, foram levados, foram tomados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou, ou dependendo da tradução, né, uma inundação os arrastaram. Né? E diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Olha que situação. Uma sociedade que convidou Deus a se retirar, né? Expulsaram Deus do planeta e questionavam, né? O que Deus pode fazer por nós? Né? Isso combina totalmente com a palavra lá do pai do Noé. Né? Então, para ele, Deus amaldiçoou a terra, Deus não pode fazer nada pelo ser humano, né? Quem poderia fazer seria, na cabeça dele, o Noé, né? Mas não foi assim que aconteceu. E só para confirmar o texto de Jó, né, quando os homens eles falam, né, eles dizem para Deus essa palavra tão terrível, né, retira-te de nós. Lá em Gênesis 6, no versículo 3, diz, né, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Essa é a parte A do versículo, né, a primeira parte do versículo, onde Deus está dizendo que não vai mais, né, lutar com o homem, né, não vai mais insistir para com o homem, né, porque o homem está expulsando o Espírito Santo. O homem está expulsando Deus no planeta. Então Deus não ia mais insistir, né? Mas graças a Deus, Deus achou a Noé. Bom, então aqui, só para reforçar, né, Noé, aqui à nossa esquerda, significa consolar, sossegar, descansar, satisfazer. Né? A sociedade esperava o consolo de Noé. E à nossa direita tem aqui Naham, a palavra arrepender, né? Os textos aí de Gênesis 6, que diz que Deus se arrependeu, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração, né? E o outro versículo aí disse: Senhor, destruirei o homem que criei porque me arrependo de os haver feito. Então essa palavra Naham, arrependimento, ela
não significa necessariamente que Deus mudou de ideia, tá? Deus não muda de ideia. O propósito eterno de Deus iria se cumprir. Se Adão rejeitou, Deus não desistiu. Ele fala, né, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Por mais que, né, o casal ele estava em pecado, estavam se rebelando no paraíso, mas Deus afirma, o seu projeto vai se cumprir. Ainda que a humanidade toda viesse a se perverter, mas Deus ele permanece com o seu eterno conselho. Eu vou enviar o meu filho. E justamente Noé recebe essa nova missão, né, de levar essa semente de Deus sobre a terra. Bom, Naham significa pesar, suspirar, né, lastimar, entristecer. Mas também tem a ligação com a palavra lá de Noa, né, de Noé. Consolo, sossego, descanso, satisfação. Então, aquela geração esperava o consolo de Noé, mas quem recebeu o consolo foi Deus. E a gente vai analisar o porquê. Em primeiro lugar, focando agora em Noé, a Bíblia diz que ele foi alcançado pela graça de Deus. Muita gente, quando pensa na palavra graça, né, pensa no chamado Novo Testamento, né, nos dias atuais, e chamam, né, a nossa dispensação, né, o nosso período, o período de tempo que a igreja vive de o período da graça, dispensação da graça. Mas a graça aparece lá em Gênesis, né? Até porque, como diz aqui, né, nesse texto que a gente colocou, Noé tinha falhas, como qualquer um de nós. Por exemplo, né, a gente traz aqui o mais evidente de todos, né, o caso da embriaguez de Noé é uma prova da graça de Deus. Diz lá em Gênesis 9, 20 e 21. Aí começou Noé a ser lavrador da terra, isso aqui foi depois que já tinha ocorrido o dilúvio. Aí ele plantou uma vinha, bebeu do vinho e embebedou-se. Né? Noé se embriagou e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ele ficou nu. Então, de fato, Noé era um ser humano falho, pecador, como qualquer um de nós. Okay? Aqui é uma imagem, né, porque, só para ilustrar, a Bíblia vai falar que um dos filhos de Noé, o Cão, quando viu seu pai nu, né, embriagado na tenda, ao invés de cobri-lo, ao invés de agir, né, para evitar aquilo ali, né, aquela vergonha para o seu pai, Cão, ao invés de fazer qualquer atitude para cobrir o pai, ele vai lá para contar para os seus irmãos, né? Ele vai lá chamar os outros para ver. E os seus irmãos, o contrário, ao invés de ir lá curiosos para ver, eles vêm por trás com pano, né, e cobrem o seu pai. Bom, a gente não vai se aprofundar nisso, né, mas é uma prova aí da graça de Deus. E esse texto está em Gênesis 9. E aqui a gente fala, né, graça, a primeira vez. A primeira vez que aparece a palavra graça é justamente em Gênesis, e é justamente sobre a pessoa de Noé. É claro que quando a gente fala isso, não quer dizer que Noé foi a primeira pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, tá bom? Outros seres humanos, vários outros seres humanos antes, muito antes de Noé, foram alcançados pela graça de Deus. Só que aqui é justamente no período do dilúvio é que aparece nas escrituras a primeira vez a palavra graça. Okay? Então, lá em Gênesis 6:8, vai dizer, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, a palavra graça não é uma palavra do chamado Novo Testamento. Não é uma palavra que surge depois da morte de Jesus. Não é uma palavra só para a igreja de Jesus. É uma palavra que alcançou vários seres humanos em toda a história da humanidade. Tá bom? Alguém pode pensar, né, ler alguns textos e pensar na graça que se manifestou na pessoa de Jesus, né, através do perdão pela morte de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Isso é óbvio. Né? Toda a Escritura concorda com isso. A graça se manifestou em Jesus. Mas aí surge a pergunta, né? Será que só nós, os que viemos depois de Jesus, creram em Jesus? Ou pessoas antes de Jesus morrer
muito antes de Jesus, né, vir sobre a terra, né, nascer, será que muito antes disso, vários homens já criam na vinda do Filho de Deus? Já criam que ele seria ferido. Então, a gente, se Deus permitir, a gente vai analisar, pensar, refletir sobre isso, tá? Mas é lógico que desde lá o pecado, na verdade, desde quando Deus criou todas as coisas, ele já apontava para a cruz do Calvário, já apontava para a morte de Jesus, tá? Não é uma novidade que só surgiu depois que Jesus morreu. Deus, como sabe de todas as coisas desde o início, ele já mostrou que Jesus iria morrer. E vários homens creram nisso e esperaram por isso. Bom, Atos, no capítulo 15, versículo 11, vai dizer, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, é a graça que nos salva. É a graça que salvou Noé, é a graça que nos salva. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, do 5 ao 9, o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, né, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, é pela graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai falar, ele vai pregar para as pessoas da sua época sobre a graça de Deus, né, e a salvação pela graça, ele não está falando algo novo, ele está falando algo que aconteceu desde o início, né, desde o Gênesis. Então, a gente vai ver lá Noé sendo alcançado pela graça de Deus. A graça significa um favor que a pessoa não merece, é um presente, é um dom. Então, nós recebemos a salvação através de um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação. Não merecia a salvação, mas ele foi alcançado pelo amor e bondade do Senhor. Tá? Basta Deus derramar a sua graça? Não. Tem que acontecer ao complemento. A gente vai entender. Bom, Noé era um crente. Né? A Bíblia vai afirmar que Noé cria. Essa palavra aí, fé, né, muito famosa nos nossos dias, esse símbolo, que infelizmente aí pode significar um monte de coisa, né? Mas vamos falar aqui sobre a fé em Jesus. Bom, Gênesis 6, do 3 ao 22, você tem a oportunidade de ler na sua Bíblia, né? E resumindo aqui, né, Deus se apresenta diante de Noé, declara o que iria acontecer, né, que o juízo viria sobre a face da terra, que a terra estava totalmente corrompida e que Deus traria um dilúvio que iria matar todas as pessoas, todos os animais que têm narina, né, e que andam sobre a terra, mas Noé e sua família estariam guardadas, estariam salvos. Para isso, eles precisariam construir, né, Noé precisaria construir uma arca, né, uma, uma enorme, algo parecido com uma embarcação, não necessariamente uma embarcação, mas algo enorme para sustentar, né, aos seres humanos que ali entrariam e os animais. E, enfim, Deus dá detalhes, né? Isso é maravilhoso porque Noé tinha um relacionamento tão forte com Deus que Deus dá a ele detalhes de como ele deveria construir essa arca. E o mais interessante, né? Porque alguém poderia ouvir os conselhos de Deus e simplesmente desprezar, não acreditar, né? Achar que é coisa da sua cabeça, achar que é um sonho, achar que o profeta está na carne, achar que é, foram vozes, né? Enfim, não foi Deus. Mas Noé acreditou, né? Noé teve fé. E a Bíblia vai dizer lá no finalzinho desse texto que assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então afirma duas vezes. Ele fez, ele fez. Tá? Tudo que Deus mandou. Então, Noé não apenas foi alcançado pela graça de Deus,
mas ele creu nessa graça. Ele acreditou que Deus estava o chamando. Ele acreditou na palavra de Deus e ele agiu a sua fé. Depois a gente comenta sobre isso. Hebreus 11, 7, né, para confirmar, diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça, segundo a fé. Bom, de fato, Noé, ele ouve o aviso, né? Ele é avisado por Deus, né? Divinamente avisado, das coisas que ele não estava vendo. Ele não estava vendo o dilúvio, ele não estava vendo o sinal do juízo de Deus, mas ele teve medo, ele temeu ao Senhor, ele teve respeito pela palavra do Senhor e para a sua salvação, para a salvação da sua família, ele foi lá e preparou a arca. Não foi rápido, até porque a arca era imensa, e ao preparar tudo aquilo, né, o mundo foi condenado por isso, porque se um creu, todos teriam a oportunidade de crer. Se Noé acreditou, por que os outros não creram? Então os outros foram condenados. Aquela sociedade foi condenada, porque com certeza Deus deu oportunidade para eles se arrependerem. Deus deu oportunidade para eles mudarem, mas eles não quiseram. Noé, sim, Noé teve fé. Noé acreditou. Em Efésios 2:8, novamente, né, vai dizer, porque pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, um presente de Deus. Então, Noé recebeu a graça de Deus, mas ele teve a fé, né? Foi gerado a fé no seu coração, né? Através de um presente de Deus. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:26, diz, porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Tem lá, no contexto de Gênesis 6, a citação, né, sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Bom, Noé era um dos filhos de Deus, porque ele teve fé. E aqui, né, nessa ilustração mostra, né, Noé trabalhando, né, foi um trabalho de muitos anos, até que ele concluísse tudo aquilo que Deus havia ordenado ele a cumprir, né? E junto aí com a graça, junto com a fé, existe a ação, né? O que a Bíblia chama de obras. Noé foi um homem obediente. Então, novamente, a gente coloca o texto aqui, a gente colocou anteriormente, a gente não chegou a ler, mas agora a gente vai ler, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e algumas traduções já vem a explicação, né? Seria uma madeira resinosa, uma madeira que produz resina. Farás compartimentos na arca e a cobrirás por dentro e por fora com cobertura. Algumas traduções está betume, né? Mas depois a gente vai explicar, né? Que não necessariamente é betume, né, peixe? E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, só para a gente ter uma ideia, né? E são mais de 133 metros de comprimento da arca, do tamanho de uma rua, então é muito grande, né? E de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado, meio metro aproximadamente, e a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, então teriam 3 andares. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, Deus deu uma instrução detalhada para Noé, e Noé fez exatamente o que Deus orientou. Como a gente falou anteriormente, Noé foi alcançado pela graça. Ou seja, ele não merecia o favor do Senhor, ele não merecia ser salvo, ele merecia morrer junto com todos os outros no dilúvio. Porém, a graça de Deus o alcançou. E o alcançou por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus
e ele creu naquilo que ele ouviu. Hoje as pessoas, né, cada vez mais estão incrédulas, porque estão decepcionadas com o homem, estão decepcionadas consigo mesmo. O ser humano, ele planta muitas vezes uma semente ruim, ele colhe frutos ruins, e ao invés de ele se apegar a Deus, ele culpa a Deus. Então, o ser humano entra num relacionamento que Deus não tem nada a ver, que Deus não aprova, aquele relacionamento destrói a pessoa, né, por dentro e por fora, muitas vezes, e ao invés da pessoa colocar a culpa, né, no outro que fez mal a ele, ou até mesmo, né, entender que foi um resultado de uma escolha do passado, ao invés disso a pessoa culpa a Deus. Essa é a nossa sociedade, né? E só que não é, ele é pecador e ele reconhece que é pecador, mas a sua fé, ela não é simplesmente como alguns hoje, né, vão falar de eu tenho fé, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho muita fé, eu tenho esperança. A gente vê nessas passagens de ano, né, as pessoas fazem promessas, as pessoas desejam coisas boas umas para as outras, né, como se suas palavras simplesmente vazias tivessem poder para mudar alguma coisa. Mas não adianta você dizer que tem fé, não adianta você cantar que tem fé, não adianta você demonstrar que tem fé, mas as suas atitudes dizem o contrário. Noé tinha fé, mas ele foi obediente a Deus, ele agiu. E ele agiu em circunstâncias terríveis, porque ele precisou de muito material, ele precisou de muitas árvores, ele precisou de muito equipamento, ele precisou de cálculos, ele precisou de tempo, de força física, ele se gastou muito. Não sabemos quantas pessoas o ajudou, né, nessa construção, mas independente de qualquer coisa, ele fez o que Deus havia pedido para ele fazer. Então, ainda que ele fosse pecador, ele, a partir do momento que ele creu, ele seguiu ao Senhor. É claro que Noé vai falhar depois. E também, né, você que está assistindo esse vídeo, não se assuste consigo mesmo, porque a Bíblia diz que o justo vai cair, né? 7 vezes. Então, ainda que você caia, não desista de Deus. Se Deus não desistiu de você, você não pode desistir do Senhor. Você não pode abandonar aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não pode abandonar os projetos de Deus, porque os projetos não são teus. Ouça a voz do Senhor nesse momento. Os projetos que Deus colocou no teu coração não são teus, são dele, são dos céus. E você precisa cumprir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E foi assim que Noé mostrou que ele tinha fé. Foi assim que ele agiu a sua fé, fazendo tudo conforme Deus lhe mandou. E é interessante que Gênesis vai dizer 2 vezes isso. Quando ele constrói a arca, né, e prepara todo o alimento para ele, para sua família, para todos os animais, e depois, quando tudo está pronto, os animais estão dentro da arca, né, que entraram de 2 em 2, enfim, agora a Bíblia vai reforçar, e Noé, de novo, ele fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé, ele foi obediente à voz do Senhor. Então, nós vemos o apóstolo Tiago, né, o irmão Tiago, lá no capítulo 2, os versículos 14 a 26. Se desejar, pode ler o capítulo de Tiago 2 totalmente, né, porque o apóstolo Paulo, ele reforça que a salvação é pela graça, né, através da fé, isso é um presente de Deus, mas o Tiago, ele vai mostrar um outro aspecto. De fato, a salvação é pela graça, por meio da fé, mas Tiago vai questionar. Não adianta só ter fé, né? É preciso demonstrar que acredita, né? Então diz aqui o texto, né? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E aí, para fechar, né, Tiago diz: o homem é justificado pelas obras.
ou seja, ele se torna justo pelas obras e não somente pela fé. A fé sem obras é morta. Então imagina que Noé dissesse que acreditou, que creu que viria o dilúvio, que viria o juízo sobre a terra, mas ele ficasse de braços cruzados. Imagina que Noé dissesse que acreditava naquilo que Deus falou, mas ficasse esperando Deus mandar o material, os equipamentos, as pessoas para ajudá-lo. Noé teve que agir, Noé teve que fazer. Eu sempre falo isso, né, e reforço, aquilo que compete a nós fazermos, nós temos que fazer. Nós fazemos o que é possível e Deus faz o que é impossível. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Nós não podemos fazer a nossa parte achando que é o tudo, que é a solução. Não. O que a gente faz é limitado. O que a gente faz tem um prazo de validade. A gente faz aquilo que os nossos braços, as nossas mãos alcançam. Mas Deus opera o impossível. Então, você diz que acredita? Então, mostra através das tuas obras, diz Tiago. E aí, não é, né, colocando os animais, os alimentos, né, para dentro da arca. É uma imagem. Okay. Então, aí tem uma complementação, né, de um com o outro. Né? Então, reforçando lá Efésios 2, mais uma vez, diz, né, porque pela graça, então tem a graça aí, né, o favor que ninguém merece, não é porque eu fiz alguma coisa que eu mereço, não. Não é não merecer ser salvo porque ele fez a arca. Não, ele foi salvo antes mesmo de agir de qualquer maneira, né? De dar o seu primeiro passo. Ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça de Deus, o amor de Deus, a bondade e misericórdia do Senhor. Então, é pela graça. Aí vai complementar, né? Por meio da fé, através da fé. Então, eu recebi a graça de Deus e criei. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Eu não posso dizer, não, eu vou ser salvo porque eu ajudei os pobres, eu vou ser salvo porque eu dei tudo que eu tinha, vamos dizer, na igreja. Eu vou ser salvo porque eu dou o dízimo, eu vou ser salvo porque eu jejuo, eu vou ser salvo porque eu oro muito, eu vou ser salvo porque eu coloco a roupa tal, eu vou ser salvo porque eu subo o monte. Não, nada disso. A gente é salvo porque Deus é bom. A gente é salvo porque Deus é misericordioso. E a gente crer nessa bondade de Deus. A gente crer nessa misericórdia de Deus. Tá? É porque não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí o apóstolo Paulo vai complementar. Nós somos criados, né? Nós somos feitos nova criatura, nós somos gerados um novo homem para agir, né? Para ficar de braço cruzado dizendo que tem fé. Mas é para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Só reforçando, né? Quando a Bíblia fala de boas obras, é mais do que simplesmente fazer uma bondade, uma caridade. Né? Enfim, no caso ali de Noé, era construir a arca. Ok, e mais um detalhe sobre a pessoa de Noé, a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, aí a tradução vai dizer perfeito, né? Maduro em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Então, esse fato de Noé andar com Deus nos chama a atenção. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:16, diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência no desejo desenfreado da carne. Tá? Então, para que a gente vença a nós mesmos, para que a gente vença os desejos da carne, é necessário andar em espírito. E Noé andava em espírito, Noé andava com Deus. Noé acordava com Deus, comia com Deus, ia dormir com Deus, trabalhava com Deus, relacionava-se com os outros, chamando a Deus. Noé andava sempre com Deus. Né? Noé se tornou amigo de Deus. Ele se tornou íntimo de Deus. E aqui a gente coloca essa imagem, né, de um símbolo, né? Não sabemos se exatamente é um pai, enfim, com o filho, mas um símbolo de um pai com o filho, né? E
o adulto, o pai ali, está aparando a grama, né? Pelo menos na ilustração, é uma ideia de que ele está aparando a grama, e o filho, ele pega ali um brinquedo para imitar o pai. É interessante essa imagem, vamos explicar o porquê. Aqui diz o texto, né? Deus fala o tempo todo com o ser humano, seja ele acordado ou dormindo. Mas só podemos entender a sua forma de comunicação se passarmos a andar com ele, se tivermos intimidade com ele. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente está dormindo, Deus fala com a gente, em sonhos. Deus fala de várias maneiras. Deus fala o tempo todo, 24 horas por dia, Deus fala. Deus fala através de uma canção, Deus fala através de um animal, através da natureza, através dos céus, através das nossas experiências, enfim, através de um anjo, através de um profeta, através de um pregador. Enfim, o tempo todo Deus está falando. Só que imagina você andar com uma pessoa que não conhece uma determinada pessoa, você não vai entender os símbolos dela, a expressão dela, o olhar, os gestos. Mas quando você passa a andar com aquela pessoa, você começa a compreender. Às vezes ela não fala nada, mas só um olhar, é só uma mexida com a sobrancelha. Você já compreende, porque você está íntimo daquela pessoa. E assim com Deus também. Quanto mais você se aproxima de Deus e anda com Deus, você vai entender a voz do Senhor. Aqui diz o texto também, Noé recebeu detalhes minuciosos sobre o que ocorreria e como ele deveria proceder. Os detalhes para a construção da arca, quem entraria na arca e quando entrar na arca. Noé não entrou na arca só depois que começou o dilúvio, não. Bem antes, eles tiveram que entrar lá. Isso só foi possível porque ele entrou numa intimidade tão grande com Deus que conseguiu ouvir a voz de Deus e entendê-la. O Noé, ele entendeu detalhes do que ele precisaria fazer. Deus deu a ele detalhes da arca. Me chama muita atenção isso. Tá? Então, Noé de fato andava com Deus. Noé de fato tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus. Aqui é uma imagem, né, para simbolizar aí o Noé invocando a presença do Senhor. E assim como nos nossos dias, né, nós somos alcançados pela graça, salvos pela fé, e demonstramos a fé com as nossas atitudes, com as obras, e somos chamados para um relacionamento de intimidade com Deus, e assim sermos batizados, né? Infelizmente hoje, assim, existem muitos batismos aí que são feitos pela emoção de alguém que ainda não tem uma fé firme, enraizada na palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus e acabou se batizando nas águas por um momento de euforia. Mas é interessante que a figura, né, do batismo de Noé, ela é muito forte. Tá? Nós vamos explicar o que isso tem a ver. Bom, aqui o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, capítulo 3, versículos 20 e 21, ele compara o batismo nas águas com o dilúvio. Vamos ler. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como a verdadeira figura, como a verdadeira parábola, agora vos salva, o batismo. Então aí o apóstolo o apóstolo Pedro, ele compara o dilúvio, a história do dilúvio, onde 8 pessoas se salvaram pela água. Ele compara aí e mostra que isso é uma parábola, uma verdadeira parábola sobre o batismo, o nosso batismo. Interessante que Jesus, ele vai falar, quando ele fala sobre a salvação, além de nas escrituras falarem sobre a graça, sobre a fé, sobre as obras, também fala sobre o batismo. Né? Em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo nas águas, ele é um processo, né? Ele tem uma ligação aí com a questão da salvação. É interessante porque Jesus não fala que quem não for batizado será condenado. Não é isso. O que pode acontecer de muitas pessoas até estarem preparadas para serem batizadas nas águas, mas não dá tempo disso acontecer. Deus não vai condenar ninguém porque não cumpriu o ritual do batismo nas águas.
Até porque o batismo nas águas é apenas um ritual, é um símbolo de algo muito maior, de algo muito mais profético e forte. Tá? Mas o batismo nas águas é uma atitude que mostra que nós cremos, que nós fomos alcançados pela graça, que nós desejamos ser ressuscitados com Cristo Jesus. Tá? Então, aqui algumas imagens para ilustrar a comparação do dilúvio com o batismo nas águas. Então, na parte superior, a gente tem uma pessoa mergulhando nas águas e uma pessoa saindo das águas. Né? O que simboliza o ato do batismo nas águas? Resumidamente aqui falando, né, para ligar a história do dilúvio, quando a gente é mergulhado, né, é imerso nas águas, isso simboliza lá na história do dilúvio as pessoas que morreram pelas águas. Então houve uma morte do velho homem, da velha humanidade, um interrompimento de uma história antiga, de alguém que não buscava Deus, de alguém que não queria Deus. E quando, né, você sai das águas, você se ergue das águas, simboliza aí uma ressurreição. Isso é profético. Né? Então, por isso, o batismo nas águas é só um símbolo. Então, em algum momento, né, Jesus, assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos também com ele para vivermos uma nova vida. Então, o fato de mergulhar nas águas simboliza as pessoas que morreram no dilúvio. O fato de sair das águas lembra aí a terra seca. E Noé podendo sair da arca para viver uma nova vida, uma nova história na presença de Deus. Então, aí a gente tem a ilustração, né? Porque Noé não ficou dentro da água literalmente, mas, né, a arca onde ele estava foi mergulhada nas águas. Então, aí o símbolo do batismo nas águas. Tá? Noé foi batizado. Existem outros personagens, outras figuras, outras parábolas sobre o batismo nas águas na Escritura. A gente não vai focar aqui nelas, mas é só um detalhe para a gente, né, entre outras coisas, mostrar que João Batista, quando começou a batizar as pessoas na sua época, ele não inventou nada. Tá? Não foi ele que inventou o batismo nas águas, mas Deus traz essa ilustração do morrer e do ressuscitar no símbolo das águas desde o início. E se você ainda não teve ainda a oportunidade de se batizar, continua na fé, continua buscando ao Senhor, continua crescendo em graça, em fé e em obras, porque seu dia, seu momento vai chegar. Não se precipite, não haja com a emoção, né? Mas aguarda o tempo certo de Deus. Deus vai te proporcionar esse ritual, esse momento maravilhoso, lindo, tá? Na vida de toda pessoa que teme a Deus. Bom, mais um tópico aqui a gente fala, né, do Noé como um justo ou justificado, um herdeiro da justiça e o pregador da justiça. Então a gente vai pegar essa palavra aqui, justo, justiça, justificado, e vamos só dar uma pequena introdução para a gente poder comentar em outro vídeo depois. Diz aqui em Gênesis 6:9, Noé era um homem justo e, aí algumas traduções vai dizer que ele era perfeito, né? Justo e perfeito em suas gerações. Justo e maduro, justo e completo em suas gerações. Em Gênesis 7:1 vai dizer novamente sobre, identificando Noé como justo, né? Depois disse o Senhor a Noé: tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então Deus duas vezes lá em Gênesis reforça que Noé é justo. E depois, duas vezes, pelo profeta Ezequiel, vai reforçar que Noé era justo. Diz lá, eu resumi aqui os dois versículos, né, de Ezequiel 14, 20 e 20. Estes três homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então, dois versículos em Gênesis reforçam que Noé é justo. Dois versículos em Ezequiel reforçam que Noé e outros homens tinham justiça. E Pedro, 2 Pedro 2,5, diz: Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro ou pregador da justiça. Mais um texto, Hebreus 11:7, diz: pela fé Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Então, 2 versículos em Gênesis, 2 versículos no profeta Ezequiel e 2 versículos no chamado Novo Testamento, identificando Noé a uma ação de justiça, a um ato, né? Uma representação aí da justiça. Muito interessante isso. Tá? Glória a Deus. Então, vamos lá. Aqui a gente coloca uma balança, né? Onde a gente mostra de um lado o pecado, de outro lado Jesus. E Jesus, ele se colocando no lugar do pecado, né? No lugar do pecador, para trazer equilíbrio, para trazer justiça, né? Para eliminar qualquer falta, né, da humanidade. Então, aqui a gente tem uma breve explicação sobre isso. Então, aqui diz assim, justificar é um ato de um juiz, tá? Declarar alguém como inocente. Então, é um juiz que ele decide, seja pelas provas, seja pelas testemunhas, seja pelas declarações daquele que está sendo julgado, ou, enfim, por alguma decisão do próprio juiz, ele declara alguém como inocente. Então, ele justificou aquela pessoa. Não necessariamente aquela pessoa é inocente, mas ele foi declarado como inocente. Tá? Então, justo aqui é alguém que foi declarado inocente. A gente confirma isso pela Bíblia, tá? Não é só pelo dicionário, mas é pela Bíblia. O dicionário pode falar outras coisas, mas, por exemplo, lá em Gênesis 15, no versículo 6, quando Abraão, né, ele ouve a promessa de Deus sobre o que Deus faria no futuro através dele, da sua descendência, a Bíblia vai dizer, e creu ele no Senhor, imputou-lhe isso por justiça. Então, Abraão, ele não era um homem inocente. Abraão não era um homem puro. Abraão era um homem pecador. Nesse capítulo aí de Gênesis 15, a gente vê o contexto ali. Antes disso, ele tinha acabado de participar de uma guerra. Ele estava com as mãos sujas de sangue. Então, ele não era uma pessoa inocente, não é perfeita. Mas a sua fé, né, ele creu no Senhor. E ao acreditar, ao ter fé, ao confiar na palavra de Deus, Deus considerou ele justo. Né? Deus tirou a sua culpa, tirou a culpa de Abraão e colocou no lugar, né, o perdão. Romanos 3, 22 a 28, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa justiça. Tá? O texto, ele, né, é mais completo, a gente só colocou aqui um resumo, porque esse assunto é bem interessante. Se Deus permitir, a gente vai falar sobre ele ainda mais em outro vídeo, para explicar o porquê que Noé é o herdeiro da justiça. Mas vamos lá. Aqui diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, a justiça de Deus é pela fé, para os que creem. Sendo justificados, ou seja, sendo inocentados gratuitamente pela sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para cobrir. Essa palavra cobrir é importante lá em Noé. Né? Quando a gente fala de Noé cobrindo a arca, a gente vai ligar esse texto aí também. Vamos repetir aqui. Ao qual, né, a redenção, né, a compra, ao qual Deus propôs para cobrir pela fé no seu sangue, né, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem as obras da Torá. Então, o homem, ele é declarado inocente, não é porque ele é bom, não é porque ele cumpriu toda a vontade de Deus, mas ele é declarado inocente, ou seja, ele é justificado porque ele creu, pela fé. Tá? Então, por isso, a gente reforça aí que Noé, ele é um herdeiro
da justiça. Ele é justo não porque ele é bom, ele é justo porque Deus declarou ele justo. Deus instituiu ele como justo. E se ele é herdeiro, quando a gente fala essa palavra de herdar, né, de herança, é porque ele recebeu isso de alguém que veio antes dele. E aqui a gente mostra esse gráfico rapidamente, mostrando lá em cima, né, o Adão. Adão ele teve muitos filhos e filhas, a Bíblia diz isso em Gênesis 5, mas não diz o nome de todos os seus filhos e filhas, né? Só diz o nome de 3 filhos. Sete, Abel e Caim. Né? Primeiro nasceu Caim, Abel, e aí por último, quando Abel morreu, vai nascer Sete. À nossa direita aqui tem os filhos, né? Netos, bisnetos, tataranetos, enfim, de Caim. E à esquerda tem os filhos, né? E todas as gerações depois de Sete até chegar a Noé. Interessante que quando Sete gera Enos, a Bíblia diz que, lá em Gênesis 4, 26, que então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, embora lá do outro lado de Caim, como a gente abordou em outros vídeos, estava cada vez mais uma situação mais corrupta, do lado de Sete haviam homens que estavam invocando, buscando a Deus, né? Invocando o nome do Senhor. Enquanto de um lado se esqueciam de Deus, tentavam viver independentes em Deus, do outro lado homens buscavam o Senhor. E aí se segue, né? Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque. E aí a Bíblia vai dizer de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus levou ele, né? Deus o tomou para si. Ele foi transladado, como dizem Hebreus. Ele foi arrebatado. E depois de Enoque veio Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. A gente falou de Lameque aqui no começo, né? Mas Noé era um homem justo e completo, né, perfeito, enfim, em suas gerações. Noé andava com Deus. Então a gente vê na descendência de Sete homens que buscaram a Deus, homens que se consagraram a Deus. Então Noé não é o primeiro a crer. Noé não é o primeiro justo. Noé não é o primeiro que é alcançado pelo Senhor. Ele é um herdeiro da justiça. Então, se ele é um herdeiro, ele herdou de alguém. Ele recebeu isso de alguém, tá? E ele recebeu isso das pessoas que vieram antes dele. Noé depois teve 3 filhos, né? Sim, Cão e Jafé, e esses são aqueles que vão entrar na arca. Né? E um deles, pelo menos, vai se destacar como alguém que vai receber de Noé essa bênção, né? Essa herança. Bom, aqui nesse slide, né? São só citações que a gente resumiu lá de Gênesis para mostrar que essa herança passou de um para o outro, tá? Essa bênção de Deus. Lá em Gênesis 1, 28, a gente vê que Deus abençoou Adão, né, o primeiro homem. E a bênção de Adão era que ele frutificasse, multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse e dominasse sobre todos os animais. Então Adão recebeu essa bênção. A gente vai ver que o Noé herda essa bênção. Em Gênesis 9:1, Deus fala para Noé, né? Deus abençoa Noé. E qual é a bênção de Deus para Noé e seus filhos? Sede fecundos, ou seja, frutificai, multiplicai-vos, encher a terra. E Deus vai falar para ele também dominar sobre os animais, né? Nesse mesmo capítulo. Bom, depois a gente vê em Gênesis 12, Deus ele falando para Abraão. Né? Deus abençoa Abraão. Né? E diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, agora, ele não fala só para Abraão encher a terra, porque agora o Abraão não vai ser o pai de toda a terra. Mas, de alguma forma, o Abraão, ele vai ser um pai que vai abençoar todas as famílias da terra. Então, a partir dele não vai surgir todas as nações, mas a partir dele todas as nações, todos os povos vão ser abençoados. Isso se confirma em Gênesis 14, 18 ao 19, quando surge o rei de Salém, né, Melquisedeque. Quando Melquisedeque abençoa Abraão e diz, né, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E continua. Essa bênção de Abraão não para nele. Isaac vai receber essa mesma bênção.
A gente vê em Gênesis 26, do 1 ao 4, o Isaac, filho de Abraão, né, diz que Deus, né, o abençoa, né, e fala que a sua descendência, né, ele herdaria aquelas terras, né, que ele iria ser multiplicado, né, e que a sua descendência abençoaria todas as nações da terra. E de Isaac isso passa para Jacó, né, em Gênesis 27, 21 ao 29. E diz aí, né, e disse a Isaac e a Jacó, sirvam-te os povos, ou seja, aquela palavra lá de Deus para Adão, né, sujeitai a terra, né, então Jacó recebe, né, essa bênção de sirvam-te os povos, nações se encurvem a ti, seu Senhor, teus irmãos, malditos sejam os que amaldiçoares e benditos sejam os que te abençoarem. A mesma coisa que Deus falou lá para Abraão. E não para em Jacó, né? Jacó vai abençoar seus filhos até que nasça aquele, né, o prometido desde o começo, que vai de fato reinar sobre todas as nações e que vai, antes disso, morrer para abençoar todas as nações, né? Jesus Cristo. Então, essa bênção, ela vai desde Adão para um dia alcançar a pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então, essa bênção, ela vai passando de geração em geração. E Noé, então, é um herdeiro da justiça. E ele não recebe apenas a justiça, mas ele prega a justiça. Ele é um pregoeiro da justiça. Então, ele não ficava guardado só para ele aquilo que ele ouviu de Deus. Ele compartilhava, de alguma forma. Noé era um homem que compartilhava em seus dias essa justiça, né? Essa salvação pela fé, essa justificação pela fé. Aqui nessa imagem é só uma ilustração, né, de alguns homens brigando. Ali tem um cara muito alto, né, como um gigante, né? E aí, né, o pessoal está torcendo, enfim, o Noé chamando a atenção, né, na imagem, aí, na figura, como se fosse dos seus filhos. Noé, de alguma forma, falava. Por mais que Noé não pudesse não ser um grande pregador, digamos que Noé não fosse um grande pregador, né, que saía pelas esquinas para pregar, mas só o fato dele construir aquela enorme arca, com certeza as pessoas perguntavam o que era aquilo ali. Com certeza isso gerava uma curiosidade nas pessoas, e Noé não tinha como se calar. Noé pregou, né, pelas suas atitudes, e Noé pregou através das suas palavras a verdade, mas o mundo não quis ouvir. Né? E aí a gente complementa hoje, né, com o fato de a Bíblia chamar que não era perfeito. Né? O que seria esse perfeito? Seria o completo, né? Não era completo em sua geração. Essa palavra no hebraico, onde está escrito perfeito aí na sua Bíblia, porque, de fato, né, qual é o homem perfeito? Não tem ligação com nada do que a gente falou até agora, né? Mas essa palavra perfeito, lá no hebraico, é tamim, que pode significar completo, inteiro, íntegro, sem defeito, reto, irrepreensível, sincero. Não necessariamente alguém que não tenha falhas, né? Mas você, por exemplo, olha lá um animal que não tem uma mancha. Não quer dizer que o animal seja perfeito, mas ele é sem defeito no sentido, né, de não ter manchas. Tá? Então, tamim pode significar sem mácula, sem manchas. Aí vamos ter vários textos exemplificando isso. Alguns animais, né, na hora dos sacrifícios, por exemplo, na Páscoa, né, o cordeiro da Páscoa não podia ter mancha, ele tinha que ter uma cor só. Tá? Se é branco, tem que ser totalmente branco. Se é preto, tem que ser totalmente preto. Perfeito, né, pode significar aperfeiçoar, ser reto, retidão, né, alguém que anda pelos caminhos corretos. Sincero, sinceridade, sinceramente. Então, tem esses símbolos aí também, né, esses significados, essas traduções. Inteiro. Então, por exemplo, você não vai oferecer um animal para Deus que não tem uma perna, que não tem uma pata, quer dizer, né, ou que não tem uma orelha, que está defeituoso. Não, tem que ser um animal completo, tem que ser um animal também, tem que ser um animal inteiro. Tem esse símbolo também de juntar, de unir, né, um inocente ou uma árvore, né, que não tem nada a ver com todo o restante do contexto, mas uma árvore traduzido como zimbro, tá? Que também tem essa palavra aí, tamim. Tá? Então, completo. Uma árvore
que está amadurecida, uma árvore que deu o seu fruto, que cumpriu o seu propósito, que cumpriu, né, o sonho de Deus. Aqui mais modernamente falando, né, uma bateria que está completa, né? Um celular que está com a bateria 100%. Um animal, como eu falei, que não tem mancha, né, ou que não está faltando nenhuma parte do animal, né? Não está faltando uma pata, etc. Então, Noé simboliza esse homem completo. Por quê? Porque ele é agraciado por Deus, ele crê em Deus, ele obedece ao Senhor, ele se torna amigo de Deus, né? Ele anda com Deus, ele é batizado nas águas, ele é justificado pela sua fé, e ele não guarda para si, ele prega, ele anuncia aquilo que ele crê. Né? E se torna, então, um sacerdote em sua época. A gente vai falar melhor sobre o que ele pregava e o seu sacerdócio, mas, enfim, Noé era uma pessoa completa, no sentido de que ele é um símbolo para nós muito grande de um homem que teme e que anda com Deus. Então, você, né, e eu somos convidados a agirmos como Noé, no sentido de que receber a graça, crer, obedecer ao chamado, buscar a Deus em todo o tempo, não se lembrar de Deus apenas nos problemas, né, nas dificuldades, mas chamar a Deus para o teu dia a dia ele mesmo, consultar a Deus sobre coisas simples e sobre coisas complexas, né, mas ter a Deus de fato como seu amigo, ser batizado nas águas, para quem ainda não é, né, e assim ser justificado pela fé e se tornar um pregador. Prega a palavra na internet, entre seus amigos, enfim, onde Deus te permitir pregar. E assim a Bíblia, né, vai te chamar de um sacerdócio. Bom, basicamente é isso. Né? E para a gente só fechar o vídeo, né, esse vídeo, aqui tem uma imagem, né, que eu gosto de colocar, onde tem várias pessoas fazendo, né, o sinal lá para o Hitler, né, para o ditador, né, para o fascista. E aí muita gente, né, segue a multidão, muita gente segue o que todo mundo está fazendo sem questionar. Muita gente segue, e agora eu não estou falando de política, né, porque independente se você defende um partido ou outro, você está seguindo o homem, você está seguindo, né, um determinado rumo que outras pessoas traçaram para você que não é Deus. Cuidado. Todos os que estão seguindo a moda, porque não tem nada a ver beber tal coisa, porque não tem nada a ver colocar essa marca no corpo, porque não tem nada a ver colocar tal roupa. Enfim, a gente o tempo inteiro está ouvindo, né, a cultura, as pessoas sendo levadas a assistirem coisas, a ouvirem determinadas músicas, a tocarem, a cantarem, enfim, a seguir a multidão. Mas Jesus te chama para ser um Noé, alguém que não quer ser como todos os outros, alguém que quer ser, mesmo que sozinho, alguém que ame a Deus, alguém que tema a Deus. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você que pôde ouvir conosco, tá bom? Medita nessas palavras, que o Senhor Jesus possa complementar e falar ao teu coração aquilo que eu não pude falar com clareza. Fica com Deus e que o Senhor te conduza a construir a sua arca nesses dias. Jesus te abençoe.